Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor amado, por estar aqui nesse tempo com os meus irmãos para estudar a Tua Palavra em relação àquilo que é ofício, é mandamento do Senhor, é ordem da igreja, para o louvor do Teu santo nome. Nesse sentido, nos abençoe nesse preparo, ó Pai. Nos abençoe para que estejamos crescendo juntos na grande responsabilidade, mas também honra, que é cuidar da Tua igreja, cuidar do povo do Senhor, um privilégio. Seja o Senhor engrandecido em nossas vidas, com nossa dedicação, com a nossa busca por aquilo que é a Tua vontade. Não somente busca, mas preservação. Te louvamos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, durante todo esse tempo aqui, nós temos liberdade para tirar dúvidas, tá? Para perguntar, para pontuar alguma experiência, enfim. Tudo que os irmãos acreditarem que vai somar, né, com a compreensão, vai eliminar uma dúvida, fique na liberdade. Acrescentar uma informação, fique na liberdade, tá? Passando aqui. Então, dentro desse nosso propósito de estudarmos sobre os ofícios da Bíblia, né, na palavra do Senhor, quanto ao ofício de presbítero, de diácono, nós vamos trabalhar por algumas semanas. Sugestão do Alisson foi que seja uma vez por semana, e aí a gente tenta adequar, né, para que os dois estejam juntos e nós darmos continuidade. Não vai demorar muito, tá bom? É um conteúdo, quanto mais tempo nós tivermos numa aula, mais vamos abranger, né, a respeito desse conteúdo. E hoje nós vamos trabalhar o capítulo 1º de uma apostila. Então, até por uma questão de tempo, eu imprimi o capítulo 1 aí para os irmãos, também salvei em PDF para mandar para vocês, e também preparei esse PowerPoint aqui, para tornar a aula mais dinâmica, tá bom? Do capítulo 1º, então, os ofícios na Bíblia, nós vemos que nas Escrituras, dois ofícios de eleição foram estabelecidos. De apóstolo não. Senão vão querer eleger apóstolo nos nossos dias aí, e não funciona assim não. Não temos mais isso, né? Mas, biblicamente, os presbíteros foram eleitos e também os diáconos. Homens, não mulheres. São recortes que a Bíblia dá, que nós devemos administrar, independente do tempo, independente da cultura, nós precisamos zelar por aquilo que o Senhor deixou como padrão. E por falar em padrão, temos aqui esse livrão aqui, ó, que é o chamado Manual Presbiteriano. Ele é a nossa Constituição. Ele tem as nossas leis. Tudo aquilo que a Igreja Presbiteriana tem por lei, por padrão, para direitos e deveres de todos. Pastores, presbíteros, diáconos, membros, todos têm direitos e deveres. E eles estão aqui, no todo dessa Constituição. Então, nessa Constituição está organizado como deve ser uma eleição para um presbítero, para um diácono. Como que esses presbíteros devem proceder para receber um pastor ou para tirá-lo. Como que essa igreja deve se organizar para a recepção de membros e tudo, absolutamente tudo, está contido aqui. Então, meus irmãos, antes de entrarmos no conteúdo do que a Bíblia, de fato, afirma sobre esse ofício, ou esses ofícios, é importante que nós estejamos nos atentando que a gestão da igreja de um presbítero, porque um presbítero, nós falaremos sobre isso, é aquele que rege a igreja, ele organiza a igreja, ele gerencia a igreja a partir da palavra de Deus, sobretudo, não é? A Bíblia como fundamento de regra, de fé e prática, e a Constituição. Não pode passar disso. Nem para menos, nem para mais.
Para que o povo seja mais santo, a gente vai colocar essa lei aqui. Opa, que lei é essa? As mulheres não podem entrar na igreja se não for com a roupa tal. Opa, não está na Constituição não. Né? Então nós não temos liberdade e autonomia para determinar algo que nem a Bíblia e nem a Constituição fundamentam. Tranquilo, irmãos? Exatamente. Isso aqui não é um livro perfeito, né, Ariomar? A Bíblia é. Aqui é uma organização de compreensão dos homens. Eu não conheço tudo que está aqui. Não conheço. A gente vai vivendo, né? Os assuntos, vai tendo experiências, e isso aqui é um aprendizado para a vida. Isso aqui é a Constituição da Igreja. Então pode ser que nós estejamos lendo algo dentro dessa Constituição e fala assim, isso aqui está estranho. Né? Mas, de qualquer forma, isso aqui não é feito por leigos, e isso aqui tem uma história. Então, tantas coisas que já poderiam ser reconhecidas como, não, esse fator aqui na Constituição está incoerente com as Escrituras. Já pode ter sido já resolvido. Então, hoje, em 2026, nós estamos com algo mais trabalhado, lapidado, purificado. Sim, exatamente. E tanto é que dentro de uma Constituição, até o que acontece na Constituição brasileira, está lá um artigo, e aí um interpreta aquele artigo de uma maneira, outro de outra forma, e aí pode haver um debate sobre o mesmo artigo. A nossa igreja também trabalha assim. Tanto é que dentro desse conteúdo, desse livro, tem algumas notas de comentários sobre o artigo. Por que aquele artigo está ali? Um documento que foi enviado numa reunião do Supremo Concílio, lá em 1988, pode estar sendo citado aqui como um parâmetro de algo que foi decidido. Então tem comentários também sobre o tal artigo em questão. Também temos hoje em dia livros que comentam a Constituição, que é um meio de auxiliar contextos, né, presbitérios, conselhos de igreja, a pensar adequadamente a respeito desse manual. Mas, fiquemos em paz, isso aqui não é regra de fé e prática. A Bíblia é. A Bíblia para nós é inspirada por Deus. Esse não. Tá bom, pessoal? Não temos isso como um livro santo, sagrado. Não. Alguém pode questionar alguma coisa que está aqui. É normal. Inclusive, os irmãos podem, ao identificar algo estranho, formulam um documento, entrega para o conselho, para que o conselho discuta sobre aquilo, sendo algo de fato relevante e necessário, o conselho manda para o presbitério manda para o sínodo manda para o Supremo Concílio para debater sobre aquilo. Se tiver que alterar, será alterado. Porque foi identificado em várias instâncias, não por uma pessoa, mas todos os concílios foram trabalhando aquilo para chegar numa decisão. Realmente temos que reorganizar o artigo tal da Constituição. Então isso é possível. A Bíblia a gente não faz isso não. Ok? Na Bíblia a gente não tira e nem acrescenta nada. Então, uma sugestão, né? Que os irmãos conheçam. Tem de graça na internet. Né? Tem. Eu posso até mandar para vocês. Então é algo que é interessante que os irmãos tenham e pesquisem. Não é um livro para você ficar lendo ele de capa a capa, mas para cada situação, por exemplo, na nossa vida corriqueira da igreja, a Constituição deve ser o parâmetro, o organizador de uma decisão.
Ah, eu sou amigo do Ariomar, então eu não vou mexer com a Constituição. Não, eu vou resolver a situação dele de acordo com o tanto que eu gosto dele. Está errado. Não pode ter politicagem, né, na mesa do conselho, nas decisões. É o que a Constituição afirma. Ah, o pastor está picando fumo demais, todo mundo já sabe, e não trabalha, não desenvolve, está aquela coisa toda, e desgastando. Não, não mexe com o pastor não, ele é meu amigo. Também não pode. Tem que pensar a igreja a partir da palavra e o que a Constituição apresenta sobre qual é a expectativa de uma igreja, um conselho, a respeito de um pastor. Está aqui. Está aqui. Sobretudo está aqui. Mas está aqui, para que nós estejamos pensando, de fato, esse pastor, ele está inadequado. Aí o conselho vai deliberar sobre o que a gente faz com ele. Não, vamos chamar para conversar. Vamos apresentar que a postura com a Constituição está inadequada, está incoerente. Faz parte, viu, irmãos? Faz parte da gestão da igreja. E da mesma forma, esse tipo de pensamento a respeito de algum outro irmão. Faz parte da nossa jornada de gestão da igreja que nos foi confiada. Por isso, né, os presbíteros são eleitos, devem estar qualificados para aquela função, né? Porque é muita responsabilidade que a Bíblia nos impõe. Então, a igreja do Senhor tem que ter homens dispostos a cuidar das coisas do Senhor e também passando por situações delicadas assim. Mas, né, que Deus nos abençoe, que a igreja se organize, que forme um conselho e que o Senhor capacite esses presbíteros a fazer a obra do Senhor com todo o coração. Amém. Irmãos, acompanhando aqui o slide, deixa eu voltar aqui. Capítulo 1, os ofícios na Bíblia, e aí vem os ofícios que a Bíblia apresenta como de presbíteros e diáconos, né? Os dois ministérios fundamentais que estruturaram a igreja primitiva e sustentam o governo e o serviço na igreja presbiteriana do Brasil hoje. Então, porque se nosso propósito aqui é essa preparação para uma eleição de presbíteros, por que trabalhar também o conceito dos diáconos? É porque os presbíteros farão a regência do todo, inclusive de outros eleitos oficiais chamados diáconos. Então tem que conhecer, tem que se preparar. Os presbíteros farão a gestão, como eu já disse, dos pastores que aqui estiverem. É muita responsabilidade. Então, esse conhecimento do todo da igreja precisa estar na mão dos presbíteros. É claro, irmãos, isso é um crescimento, é um desenvolvimento com o tempo, mas é necessário saber que assim será. Presbíteros, o ofício do cuidado espiritual, da guarda e da doutrina. Então, para nós, os presbíteros são esses que, de acordo com a nossa Constituição, nós, no caso eu, aqui sou um presbítero, mas eu sou um presbítero docente. É o presbítero do ensino. Os demais irmãos eleitos pela congregação são chamados presbíteros regentes, que têm também a responsabilidade do ensino na vida da igreja, do pensamento bíblico-teológico da igreja. Tem responsabilidade por administrar a vida espiritual da igreja, juntamente com o presbítero docente. São reconhecidos como pastores, não docentes, não ministros da palavra, mas presbíteros que fazem esse trabalho
do cuidado, da gestão da igreja. Tranquilo? Definição da palavra presbíteros, né? Ela vem do grego presbiteroi. E o que é um presbiteroi? É um velho. Simples assim. Na igreja primitiva, né? O que é a igreja primitiva? É a igreja do início. A igreja de Atos dos Apóstolos e do que se estendeu a partir dali. Os presbíteros eram os chamados velhos, ou reconhecidos assim por serem os maduros. Sempre foi assim, né? Um velho deve ser alguém maduro, experiente, apto para ensinar, para educar o povo do Senhor. Lá na antiga aliança, o nome mesmo era anciãos, né? Quando nós lemos vários textos da organização do povo do Senhor, depois que saíram do Egito, por exemplo, ali nós vemos enfaticamente os anciãos do povo representando as suas tribos e o povo todo. Então Deus sempre trabalhou assim, homens experientes. Para nós, o fator ser velho não é uma regra. Para nós, o fator experiência na vida cristã, conhecimento bíblico-doutrinário, conhecimento sobre a nossa confessionalidade, é o que torna um irmão habilitado para reger a igreja. Interesse constitucional. Então, um presbítero pode ter 20 anos de idade. Mas esse menino, ele pode ser muito experiente em nossa confessionalidade, vamos colocar assim. Alguém disposto, que tem o coração mesmo pastoral para cuidar da igreja, se importar com tudo. Episcopoi, ele é um supervisor, um guardião, um superintendente. Essa palavra episcopoi é a palavra bispo. Do grego é o que nós chamamos hoje de bispos. E biblicamente, o presbítero e o bispo são a mesma pessoa, ou a mesma função. Foram chamados de forma diferente para o mesmo ofício, para o mesmo serviço. E biblicamente nós temos alguns textos que fundamentam isso. Por exemplo, Tito 1:5-7. Consegue? Versículo 5, as recomendações são aos presbíteros, né? E no versículo 7, o presbítero é chamado de bispo. Está falando da mesma função. Então, o presbítero é aquele que supervisiona a igreja. O bispo é aquele que supervisiona a igreja. Lá no desenvolvimento da história da igreja, tornou-se uma referência que um episcopoi, um bispo, fosse também o responsável por uma região de igrejas, por outras congregações e tal. E está tudo certo, mas ele não é o dono. E nada deve ser tratado apenas a partir de uma pessoa, seja chamado de presbítero ou bispo. Depois ficou assim, e hoje é assim, não na IPB, mas no nosso contexto de evangelicalismo, uma pessoa, ela toma decisões por toda uma denominação. Isso é um bispado. E a Bíblia não sustenta. Alguém poderia ser chamado de bispo, no sentido de supervisor, de regente, mas ele não definiria nada sozinho a respeito da igreja. Tudo, biblicamente, sempre foi em concílio. Poderia ter alguém ali de grande influência teológica, o bispo Agostinho de Hipona, mas ele não definiria nada. Haveria um concílio e estaria
trabalhando as questões da época, como é hoje. Nós temos uma referência grande na igreja. Como ele se chama? Paulo de Tarso. O pastor Paulo de Tarso, hoje. Estou ilustrando, tá? Às vezes tem alguém que chama assim mesmo. Ele é uma influência, ele prega no Brasil, fora do Brasil, ele tem muitos livros publicados, o canal do YouTube dele é gigantesco, ele é uma influência dentro da igreja presbiteriana. Ele não define nada. Ele é uma ótima influência, louvado seja Deus pela vida dele. Mas quando tem que trabalhar alguma coisa lá na igreja dele, ele não define. Quem vai definir é o conselho. Quando tem algo para ser trabalhado lá no presbitério, ele, com toda a sua influência, não define. Quem vai definir é o presbitério, é o concílio. Assim como teremos em breve uma reunião do Supremo Concílio, muitos pastores que influenciam muito o pensamento dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil e fora dela, estarão lá, votando, se apresentando, argumentando, mas a decisão é o concílio, é o voto de todos. Tranquilo aqui, pessoal? Alguma dúvida? Então, para nós é importante saber que, biblicamente, desde lá do início da igreja, os presbíteros eram eleitos para que a igreja fosse muito bem cuidada. O foco é esse. Vamos avançar? Aí eu falei já, sobre a origem lá no Antigo Testamento, sobre os anciãos. Por exemplo, lá em Êxodo 3,16, Moisés tinha que entregar uma direção de Deus. E Deus falou assim, chame os anciãos. Tem uma responsabilidade, também é um privilégio, representar o povo diante de Deus, Nós fazemos isso com grande recorte, porque o nosso sumo sacerdote é o Senhor Jesus, mas nós estamos com essa responsabilidade de cuidar da igreja que o Senhor nos confiou. E no Novo Testamento, lá em Jerusalém, houve a necessidade de, desde Jerusalém, onde a igreja basicamente começou ali, a necessidade de estabelecer pastores para o povo que ia sendo salvo, presbíteros. A igreja não foi cuidada somente por apóstolos. Os apóstolos trabalharam muito, mas dentro desse trabalho estava também a responsabilidade, a necessidade de estabelecer em cada local de trabalho os seus presbíteros. Trabalhando aqui o ponto da função. A função de um presbítero: proteger, que é garantir a pureza e estabilidade contra crises, tentações e heresias. Então, o presbítero é alguém de influência na vida da igreja. Ele tem que ter o interesse de cuidar sobre tudo o que a igreja apresenta no seu tempo. Para onde o povo está indo? O que o povo não está fazendo? O que o povo deveria fazer? Como que nós podemos desenvolver a vida do nosso rebanho? Como que nós podemos desenvolver as famílias e, enfim, tudo aquilo que envolve? Peraí. Nós temos no rebanho pessoas que estão sendo nutridas por outras doutrinas. E aí? O que a gente faz? Deixa ou administra? Função dos presbíteros. A mesa vai falar assim, olha, temos aí a influência da teologia da prosperidade entrando. Tem gente aí fazendo sacrifício de bens materiais para que Deus o prospere, e aquela coisa toda. Não, a gente não crê assim. O pessoal está se encontrando, eles estão orando nesse sentido, eles estão fermentando isso. Opa,
Então a gente tem que chamar para conversar, para orientar, para apresentar como nós cremos, para ensinar, fazer todo um trabalho de pastoreio mesmo, mas tem que trabalhar. Ah, mas a pessoa é super influente e todo mundo gosta dele ou dela, e se mexer com isso, acho que pode ficar ruim. Ruim em que sentido? Ruim é uma doutrina herética entrar no nosso contexto. Isso é ruim. Já entrou, não entrou? Então agora a gente vai ter que mexer. Sempre aconteceu isso, irmãos. Nos dias dos apóstolos, a igreja sofria muito com heresias que entravam por dentro. Não era algo que acontecia fora da igreja. Ah, os nossos irmãos estão indo lá na religião X e estão recebendo lá um trabalho espiritual. Não era isso não. Poderia acontecer também. Mas o detalhe era que pessoas de dentro iam distorcendo sobre o Senhor Jesus, sobre o Espírito Santo, colocando a sua forma de pensar dentro do pensamento cristão, diluindo as Escrituras na cultura do tempo. Continua acontecendo isso, mas lá atrás, irmãos, muito do que nós lemos aqui na palavra do Senhor são refutações, são ensinos, rejeições de coisas que estavam brotando no meio da igreja, ou que já havia brotado, estava estabelecido e que precisava ser o quê? Cortado. É um zelo para que daqui não esteja chovendo doutrinas incorretas, informações incorretas para os irmãos, e depois a gente tenha que desfazer. Esse é um zelo. Alguém pode se converter e com 6 meses falar assim, eu estou super empolgado, eu quero pregar. Assim, por quê? Será que ele já consegue apresentar as nossas convicções, a nossa confessionalidade em 30, 40, 50 minutos de uma pregação? Ou será que ele vai trazer outros conceitos que já conhecia e tal, e pode trazer... A igreja pode até gostar, mas pode não ser uma verdade. Esse é o nosso cuidado. Então, alguém que vá pregar na igreja será sempre alguém que o pastor conhece, que tem um histórico na vida da igreja, que tenha testemunho. Também tem outra. Você não vai colocar para pregar alguém que também não viva temor ao Senhor. Ah, mas é da igreja. Mas na igreja pode ter alguém que simplesmente frequenta. Isso é possível. Ah, mas frequenta há 30 anos. Que seja 50. Ainda não dá. E não é culpa da igreja, é culpa dele. Então, para nós, tudo isso é questão de zelo da parte de um presbítero, né? Se importar, se responsabilizar e não ficar terceirizando. Irmãos, também não nos enganemos. Tem muita gente por aí que de fato são presbíteros eleitos pela igreja, mas não prega, não ensina, não se dedica doutrinariamente para poder ensinar o rebanho, o povo, e aí fica terceirizando o trabalho e certamente vai ter problema. O presbítero ele tem que ser cheio do Espírito Santo, tem que ter fome de Deus, tem que se santificar, tem que ser gente separada, tem que ser alguém que a igreja fala assim, está no lugar certo, nos representa. É isso. É pastor de outra denominação, né? Ainda que tenha feito um seminário e tenha me preparado para aquilo. Quanta heresia que eu preguei. Quanta coisa errada. E eu descia, e aí fica de testemunha aqui, irmãos. Eu preparava uma pregação para a igreja no domingo, eu já era pastor. E aí eu concluía, e você via que o povo estava eufórico.
grato, e muitos chegavam assim, pastor, que palavra e tal, porque a minha preparação na palavra, inocentemente, mas muito errado, era voltado para o povo. Eu pensava, como que essa palavra vai motivar, vai desenvolver os meus irmãos? Era um pensamento honesto assim. E aí eu terminava, e aí eu já descia com uma certa angústia. Estranho. Aí o pessoal, pastor, que bênção, falou comigo demais. Acontecia. Então, já que faço uma observação, a aprovação dos irmãos não quer dizer muita coisa. A nossa aprovação tem que vir do Senhor, porque a minha angústia era uma reprovação da parte dele. E isso aconteceu durante um período, até que... E aí eu ficava dentro daquele contexto da época, eu falei assim, eu estou me sentindo pesado, tem pecado na vida da igreja. O louvor tem pecado, não sei o quê. Sabe, os pensamentos da época eram assim. Tem uma barreira espiritual, essas coisas, que biblicamente a gente não tem essas... Mas nos trouxeram isso, né? Batalha espiritual e qualquer coisa assim. E aí o tempo foi passando, e eu fui buscando respostas, e eu não achava, e eu entendi. De acordo com a minha angústia pós-culto, falei assim, Senhor, eu estou entendendo que o Senhor não está satisfeito com a minha pregação. Eu tinha certeza que o Espírito Santo estava me incomodando, no bom sentido, né? Me alertando sobre coisas que eu estava, tanto na forma de preparar o sermão, quanto no resultado dele. Aí você chamava as pessoas, quem quer se entregar a Jesus, vem à frente. Vinham. E eu angustiado pós-culto por conta de um ensino errado. E aí, meus irmãos, eu orei pedindo a Deus conserto. Aí eu conheci a nossa fé, a fé reformada, isso dentro lá da antiga igreja ainda. Um curso foi iniciado e eu entendi claramente, a partir das Escrituras, das aulas que foram ali expostas, que eu não tinha uma pregação cristocêntrica. Eu tinha uma pregação antropocêntrica, voltada para as pessoas. Quando eu entendi isso, sabe o que aconteceu? Falei assim, agora não sei mais o que pregar. Acabou. E eu era pastor da igreja. E estava, nesse momento, já numa igreja gigantesca, muito pentecostal. Igreja de 1000 pessoas numa reunião. Eu era auxiliar nessa igreja, mas pregava ali. E eu tinha um culto lá, aí era um culto de menor quantidade, às 4 horas da tarde no domingo, mas tinha lá suas 50, 100 pessoas. Então, assim, não sabia o que pregar. Então, o Espírito Santo que me incomodou, em um momento, foi o mesmo que me auxiliou a construir algo, que ainda está construindo. Mas ele nos capacita. Só que aí eu tive que me debruçar nos estudos também, né? E assim é até hoje. Não tem uma reunião que a gente venha para cá sem muito tempo de estudo. É muitas horas, para não falar bobagem. Exatamente. A regra para nós, irmãos, como liderança da igreja, não é o que a pessoa sentiu. É o quanto nós fomos fiéis nos cânticos, na liturgia, na pregação, nas orações, que a oração também ensina. É isso. O nosso foco é glorificar a Deus. Deus se agradando, Ele vai fazer toda a obra. Ele vai fortalecer, Ele vai encorajar. Irmãos, 6h53, vocês precisam ir, né? Vamos encerrar. E aí, o que ficou faltando desse conteúdo aqui é sobre os diáconos. A gente retoma depois, tá bom? Isso para cumprir com o horário, né? Vamos orar? Pai Santo, dentro do que nós estudamos aqui, tão breve, mas precisamos que o Senhor nos abençoe, para que nós cresçamos em temer a Ti, e não
Nós queremos agradar os irmãos, nós queremos servir os irmãos, mas queremos que eles sejam maduros para entender o que é a vontade do Senhor para a vida da igreja. E aí, nesse sentido, nós somos chamados para ensinar o teu povo, aconselhar o teu povo, orientar o teu povo. Nos ajude, Senhor. Coloque na minha vida, na vida dos meus irmãos, mais fome por aprendizado, mais fome por pastoreio, por tudo aquilo que vai edificar a tua igreja. Nos abençoe assim, abençoe as famílias aqui representadas, que os irmãos sejam prósperos em suas casas, como pais, como maridos. Prospere, Senhor amado, a nossa igreja com famílias que temem ao Senhor. Nos abençoe assim, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Brigadão por terem vindo, viu?